Olá, tudo bem com você? Antes de iniciar a nossa aula, queria dizer, em nome de todas as professoras do quinto ano, que nós estamos com muita saudade, Nós não vemos a hora de estarmos novamente juntos na escola, na nossa sala de aula, com a nossa rotina, tá? Que isso faz muita falta e nós estamos rezando muito para que isso tudo passe o mais breve possível, nós possamos estar juntos, certo? Como vocês estão? De que forma que você está enfrentando esse momento? Está ficando em casa, né? Por favor, vamos nos cuidar, certo? E agora vamos para a nossa aula. Hoje a nossa aula é de história, tá? Nós vamos fazer a atividade da página 28. Eu quero que vocês acompanhem aí no livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. Na página 28 do livro de vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre a representação dos deuses gregos e romanos, tá? Então, os deuses, eles tinham representações diferentes, na imaginação das pessoas. Por quê? As pessoas, elas não viam os deuses, elas imaginavam os deuses. Então, cada uma fazia a sua representação do Deus. Então, essa é uma explicação, tá? Porque como não era visto, a pessoa imaginava a sua maneira, tá? Então, por isso que os deuses, eles eram imaginados aí de diferentes formas, tá? Essas representações. E nós temos também uma questão, por exemplo, o deus grego, o deus lá da Grécia Antiga, e o deus romano, vamos supor. O mesmo deus tinha duas denominações diferentes. Ele era um deus para os gregos e tinha outro nome para os romanos, Como diz aí no texto de vocês, aqui, ó, Afrodite, deusa grega, e Vênus, deusa romana. Então, a Afrodite e a Vênus, a deusa Afrodite e a deusa Vênus, elas tinham as mesmas características, só que Afrodite era uma deusa grega e Vênus era uma deusa romana, tá? O mesmo aconteceu aqui, ó, Poseidon, que é um deus grego, e Netuno, que é um deus romano. Eles também tinham as mesmas características, porém, eles recebiam nomes diferentes, tá? Para os romanos eles tinham um nome e para os gregos ele tinha outro nome, certo? Então eu vou pedir para vocês acompanharem aqui e até fazer alguns grifos junto comigo, tá ok? Vamos lá? Então, os deuses antigos eram representados de diversas formas e com diferentes características. Você sabe por quê? Então aqui está a explicação do porquê que eu acabei de falar para vocês e eu quero que vocês grifem, tá? Eles tinham nomeações, denominações diferentes, porque eles eram imaginados, eles não eram vistos. Então, era fruto da imaginação. Por isso que cada um imaginava a sua maneira, a característica desse Deus, tá? No caso da Grécia Antiga, muitas das representações dos deuses foram em ânforas. A ânfora é esse vaso que está aqui, ó, de barro com alças fáceis para carregar, que eles usavam para transportar a água, transportar vinho, transportar azeite, certo? Então, na Grécia, eles tinham o costume de representar os deuses desenhados nas ânforas, tá? E também é possível notar que essas representações e desenhos, ilustrações, pinturas e esculturas em vários templos, tá? Nos templos também, além das ânforas, eles representavam os deuses através dos desenhos. Além dos registros arqueológicos dos antigos gregos, esses deuses foram também representados por outros pintores e escultores do Renascimento mais de 2000 anos. Tá? E aí aqui vai falar um pouquinho do panteão romano, tá? E o panteão grego, que foi o que eu acabei de conversar com vocês. O que é panteão? Que nós falamos na aula anterior. Panteão é o grupo de deuses, tá? Então, o panteão grego são todos os deuses gregos. O panteão romano são todos os deuses romanos, E ali eu mostrei para vocês que o mesmo Deus recebia nomes diferentes para os gregos
e para os romanos, certo? Agora eu vou pedir para vocês observarem aí no livro de vocês essas 3 imagens que estão aqui ao lado esquerdo. Aqui na imagem vocês têm 3 representações do deus Zeus, tá? Que é o senhor de todos os deuses. Conta a história que o pai de Zeus havia tomado o trono do seu pai, do avô de Zeus. E aí, como ele tinha medo que um filho dele fizesse com ele a mesma coisa que ele fez com o pai, de tirar o trono, ele engolia cada um de seus filhos. Quando nascia, ele comia os seus filhos. No 6º filho, a mãe de Zeus falou que não, eu vou mudar essa história. E ao invés de dar o filho para que o pai de Zeus o comesse, ela deu uma pedra e fugiu com Zeus, né? Levou Zeus para um outro lugar. O que o pai dele temia aconteceu. Quando Zeus cresceu, ele tomou o trono do pai, certo? E ele fez uma poção que trouxe de volta todos os seus irmãos, tá? 2 irmãos homens, que era Hades e Poseidon. E aí ele tinha mais 3 irmãs mulheres. Então, assim ele se tornou o grande e poderoso Zeus, tá? Então, essa é a história da mitologia grega. Agora, eu vou tirar minha imagem daqui, porque eu vou falar um pouquinho sobre essas 3 imagens que estão aí na tela para vocês. E eu não quero que vocês se desconcentrem com a beleza da deusa aqui, tá bom? Brincadeirinhas à parte, vamos lá para a nossa atividade, certo? Então, nós temos aqui, na primeira imagem, nós temos o vaso, né? Que é chamado de ânfora, nós já conversamos sobre ele, tá? Então, são 3 representações em tempos diferentes. Então, é a representação do mesmo deus, Zeus, certo? Então, a ânfora é uma representação em 480 a.C., tá? Os gregos utilizavam a cerâmica como suporte para essa produção artística. Daí, em cores pretas, eles destacavam a imagem do deus nessa cor ocre, ok? Já no século 17, que daí já é essa outra representação aqui, tá? Em forma de estátua, foi por influência de escultores renascentistas, tá? O renascentismo é um período da história da arte que vocês vão estudar futuramente, ok? Então, eles fizeram aí essa estátua de Zeus para mostrar com perfeição como seriam os deuses. Então, eles queriam fazer como se fosse uma réplica, então uma escultura greco-romana, ok? E a última representação aqui, ela é mais atual, ela é do ano de 1980, certo? É uma foto que foi retirada de um filme que fala sobre os deuses. É o filme Fúria de Titãs, tá? Então aí Zeus está na foto representado por um ator, tá? Que por meio dos seus movimentos e pensamentos, ele tenta deixar claro como era a crença dos gregos nos deuses de antigamente. Então, o que nós precisamos? Vou voltar aqui, tá? O que precisa ficar claro para vocês é que cada uma dessas representações foi feita em períodos diferentes, tá? Em tempos diferentes. Então, aqui 480 a.C., aqui já 1680, né? Século XVI, século XIV. E aqui nós temos uma mais atual, 1981. As 3 são representações do deus Zeus, certo? E aí vem a tarefa de vocês. Por que eu pedi para vocês observarem bem cada uma das representações? Porque a sua tarefa é fazer uma representação de um deus, tá? Então, nós temos aqui, você vai escrever em seu caderno as principais características do deus que você escolheu para representar na ânfora. E a segunda, na ânfora, página 201 do material de apoio, você vai desenhar o próprio deus escolhido. Então, observem aqui, ó. A ânfora do material de apoio é essa aqui, certo? Você vai fazer aqui a representação do deus que você escolheu, tá? Então, no livro de vocês, na página 28, tem essas opções aqui
para vocês escolherem. Afrodite, Apolo, Poseidon, Zeus. Você vai escolher um para representar aqui na ânfora. O deus que você escolher para representar na ânfora, você vai também escrever no seu caderno as principais características dele, tá? Não retirem a ânfora do livro. Façam o desenho com a ânfora ainda fixa no livro. Porque nós não sabemos ainda quando retornaremos às aulas. Então, assim, a gente evita de perder esse trabalho. Essa é uma atividade que nós só poderemos corrigir presencialmente. Então, eu preciso, né? Eu, a professora Helenira, a professora Michele, nós precisamos que vocês tenham esse desenho quando retornarem para a sala de aula. Então, não destaquem do livro, deixem o desenho no livro, certo? Para ajudar vocês escolherem qual Deus que você vai querer, tem aqui no vídeo, para você dar uma conferida, a característica dos deuses, tá? Então, Afrodite era filha de Zeus, a deusa da beleza, da fecundidade e da natureza. Acreditavam que havia nascido da mistura do sangue de Zeus com a espuma do mar. Então, aí tem a característica de cada um dos deuses, tá? Para que você faça a sua tarefa. Então, escolha um dos deuses, faça a representação na ânfora e escreva as características desse deus no seu caderno. Não esqueça que não é para destacar a ânfora do seu livro, deixe ela no livro, porque quando nós retornarmos, nós faremos a correção, certo? Bom trabalho, capriche, faça um Deus aí bem caprichado, que eu sei que você é capaz, certo? As meninas aí, agora é a hora de utilizar aquele monte de caneta colorida, né? Que vai para a sala de aulas, estabilos, tá? Então, capricho, vamos fazer bem feito, com muito carinho, que na volta nós vamos olhar também com muito carinho, que nós estamos muito ansiosos para receber vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau!